Hoje eu vou te dar um exemplo de como é que uma igreja plantada em um povo não alcançado pode ser um ponto de acesso ao evangelho. Quer saber como? Fica aí! A história de hoje, é de arrepiar. Essa é a história do Sedat, lá na Turquia. Ele é um turco que já tinha ouvido falar de Jesus através de alguns amigos libaneses dele, que um era católico e o outro era ortodoxo. E eles já tinham, mandado versículos para ele, falado para ele que ele só podia encontrar a felicidade verdadeira em Jesus. Então o Sedat já tinha tido algum contato com o evangelho. Tanto que nessa curiosidade ele chegou até a baixar o Novo Testamento no celular dele e ler. Ele leu o Novo Testamento e ele conta que nas palavras ali de Jesus ele encontrava uma paz que ele nunca tinha sentido antes. Ele tinha um interesse genuíno no cristianismo, na Bíblia, no Evangelho. Só que, ao mesmo tempo, ele se perguntava como é que seria possível eu me tornar um cristão vivendo num país que é muçulmano. E o Sedat é um músico profissional. Ele é percussionista e toca aqueles tambores bem característicos ali do Oriente Médio. E assim como aconteceu com boa parte do mundo, quando a pandemia do coronavírus chegou em 2020, ele ficou sem emprego. Ele não tinha eventos para poder tocar, ele não tinha alunos para ensinar, para dar aula, e ele não tinha um tostão no bolso. E essa crise veio, a situação foi ficando cada vez mais desesperadora, e ele se perguntava: como é que eu vou me sustentar? Como é que vai ficar o meu futuro? Será que eu vou ter algum futuro? E se eu pegar essa doença, o que vai acontecer? E um dia, ainda nesse isolamento social por causa da pandemia, a cidade estava bem mais deserta do que o normal. O Sedat estava andando na calçada e ele reparou numa coisa que ele nunca tinha reparado antes. Ele percebeu que ali no bairro dele tinha uma igreja. E naquele dia a igreja estava com as portas fechadas, não estava funcionando. Mas num outro dia que ele passou por ali, ele percebeu que a igreja estava com as portas abertas e ele decidiu entrar lá. E quando ele entrou ali naquela igreja, a primeira pessoa que ele viu foi o pastor. Esse pastor, ele é um turco, membro da equipe da Crossover Global, e quando ele viu o Sedat entrando, foi na direção dele, cumprimentou, se apresentou e fez uma pergunta: tem alguma necessidade sua pela qual a gente possa orar? E aí o Sedat contou para aquele pastor toda a história dele, contou de como ele já tinha lido o Novo Testamento por causa dos amigos dele que eram cristãos, e contou também da crise financeira que ele estava vivenciando naquele momento. Imediatamente o pastor levou ele para um lugar mais apropriado, chamou alguns irmãos que estavam ali também, tinha alguns organizando a igreja, tinha outros que estavam orando. Ele chamou esses irmãos e juntou uma roda ali para orar pelo Sedat. E essa foi a primeira vez que alguém orou pela vida dele. E durante aquela oração, o Sedat começou a chorar. Ele começou a chorar porque ele começou a ver não só o amor de Deus sendo demonstrado através da vida daqueles cristãos que estavam orando por ele, mas ele foi genuinamente tocado pelo Espírito Santo naquele momento. Tanto que quando ele saiu ali daquela igreja, pôs os dois pés ali para fora na calçada, ele teve uma convicção imensa dentro dele de que ele era um homem novo, de que ele era uma pessoa nova. Tudo ali estava igual como ele tinha entrado, estava tudo a mesma coisa. A situação da pandemia não tinha mudado, a crise não tinha mudado, mas dentro dele, tudo tinha mudado. Se eu terminasse essa história aqui mesmo, se eu terminasse esse vídeo agora, já teria sido incrível. Mas tem mais história. Sabe por quê? Porque Deus e sua bondade são infinitos. 5 minutos depois que o Sedat saiu da igreja, ele vivenciou um milagre na vida dele. Ele estava indo para o banco para resolver algumas coisas e quando ele chegou lá e viu o saldo dele, alguém tinha mandado dinheiro para ele. Mais tarde essa pessoa explicou que eu não sei porque que eu fiz isso, eu só senti que Deus ia querer que eu fizesse isso, então eu acabei fazendo isso, mandei dinheiro pra você. E o Sedat ficou espantado com isso, porque ele nunca ia imaginar que isso poderia acontecer, ele nunca tinha visto algo desse tipo acontecer. Sabe o que é isso? É Deus cuidando dos seus. Deus é um pai bondoso, é um pai amoroso, e o Sedat experimentou isso logo de cara. Ele fez aquilo que está descrito lá em 1 Pedro 5,7. Lancem sobre ele, sobre Deus, toda a sua ansiedade, porque ele está cuidando de vocês. Por causa da pandemia, a situação profissional do Sedat ainda não voltou ao normal. No momento que eu estou gravando esse vídeo, faz exatamente 1 ano que essa história aconteceu. Mas ele diz o seguinte, e essas são as palavras dele: Deus está providenciando tudo o que eu preciso. Ele me dá esperança e uma alegria inexplicável. E ele segue firme na fé, confiando em Deus, aprendendo mais sobre Jesus, sobre seus ensinamentos, e logo ele vai se batizar. E olha que interessante, agora o Sedat, ele toca junto com a equipe de louvor da igreja. Ele tá deixando com o tambor dele ali os cultos com um jeitão mais turco ainda.
E é por isso que a gente fala tanto, que a gente foca tanto nesse negócio de plantação de igrejas, porque a gente acredita que essa é a maneira mais eficaz, mais afetiva até, de levar o evangelho para os povos não alcançados, de ver vidas sendo transformadas e glorificando o nome de Deus. A gente ama isso. E se você ama isso também, eu convido você a visitar o nosso site e a trocar uma ideia com a gente ali nas redes sociais. A gente está no Instagram, no Facebook e no YouTube, onde você pode também encontrar outros vídeos contando histórias e testemunhos legais que nem esse. Se você foi abençoado por esse vídeo, deixa seu like aqui, compartilha com mais pessoas, aproveita para se inscrever no canal e também para você ficar atento aos próximos vídeos que vão chegar com mais histórias que nem essa daqui. Que Deus te abençoe. Jesus morreu na cruz por meus pecados, ressuscitou